Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 é um versículo muito importante, um capítulo muito importante, que fala o capítulo inteiro praticamente só sobre esse tema, esse assunto. Mas para nós entendermos o que Paulo está falando aqui, nós precisamos entender o contexto. A carta aos Coríntios ela foi escrita aproximadamente, a igreja aos Coríntios ela foi constituída ali entre os anos 54 e 55. Ela começa no livro de Efésios, capítulo 18, quando Paulo sai de Atenas e vai para Corinto. Paulo fica ali um tempo com as pessoas, ele vai com Priscila e Áquila, um casal, e ele fica na sinagoga por um tempo, nos sábados, pregando. Ele trabalhava na semana construindo tendas, e no sábado ele pregava na sinagoga. E ele fez isso por um certo tempo, até que os judeus daquela cidade começaram a se levantar contra Paulo e falar contra Jesus. Paulo então sai da sinagoga e diz, eu não vou falar mais aos judeus, eu vou falar apenas aos gentios. Mas o líder da sinagoga, ele se converte. E ali é instituída a igreja de Corinto. Paulo fica 1 ano e meio em Corinto. E ele vai, segue a sua jornada, deixa pessoas ali com a igreja, e aquela igreja começou a crescer. A cidade de Corinto era uma cidade marítima, que recebia vários comerciantes, recebia várias pessoas de várias regiões. Era uma cidade trecho, onde os navios que estavam viajando paravam e atracavam em Corinto. Mas com isso era uma cidade muito diversificada em religião. Havia vários deuses, havia vários templos, até porque ela recebia muitas pessoas de vários lugares. Então ela tentava servir essas pessoas com a cultura, com a arte, com a música, com a religião. Então havia vários templos. O maior era o de Afrodite, deusa do amor. Então com isso a igreja que se cresceu, ela cresceu também com os costumes e culturas erradas. Tanto que a carta aos Coríntios ela é dividida em 5 assuntos. O primeiro, do capítulo 1 ao capítulo 4, é as divisões. Como havia várias ramificações, várias pessoas, gregos, judeus, pessoas de Atenas, pessoas de Jerusalém, pessoas de outras cidades. Então havia muitas divisões, facções dentro da igreja. E Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai falar sobre isso e vai falar sobre a unidade, que a igreja deve andar em unidade. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai falar sobre a sexualidade, sobre o dever do casamento, sobre uma sexualidade saudável aos olhos de Deus e uma vida de santidade longe da imoralidade. Porque com o crescimento da igreja e com as ramificações religiosas que haviam na cidade, as pessoas começaram a confundir e achar que o cristianismo, que a igreja era apenas mais um templo, era mais um Deus que devia ser adorado. Mas Paulo então ele vai dizer, olha, o nosso Deus é o Deus poderoso, nosso Jesus é o Rei dos Reis, Ele é que nos traz vida, Ele ressuscitou, e nós precisamos andar em santidade. E Paulo ele vai dar conselhos, instruções sobre o casamento. Do capítulo 8 ao capítulo 11, Paulo vai falar sobre os alimentos, porque como havia vários templos, várias culturas, as pessoas tinham a crença do alimento. Como aqui na nossa região, no nosso contexto, a festa junina. Muitas pessoas evangélicas têm preconceito em comer milho no mês de junho. Ele come milho o ano todinho, mas no mês de julho ele não come porque é do santo, né? Então ele não pode comer no mês de junho. Ele pode comer em dezembro, mas no mês de junho ele não pode. E Paulo ele vai instruir, do capítulo 8 até o capítulo 11, você vai ver muito. Pode, não pode, pode, não pode, pode isso, não pode aquilo. Porque Paulo ele está instruindo que maior do que a regra, maior do que o costume é o amor. E o cristão ele deve andar em amor. Se o que eu estou fazendo vai tocar o meu irmão, eu preciso repensar e agir não por causa do pode ou não pode, mas porque eu tenho que andar em amor. Amém, amados? E no capítulo 12 até o capítulo 14, Paulo ele vai falar sobre os dons. Por quê? A igreja de Corinto ela cresceu e cresceu de uma forma poderosa. Só que ficou uma igreja desordenada, não havia ordem. Na hora do culto, era uma bagunça. Um se levantava para profetizar, o outro se levantava falando em língua, o outro já se levantava, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Imagine se você chegar aqui agora para ouvir a palavra e eu começar, cheira babagá, cheira bebê, bababá, 40 minutos falando em línguas. Você ia sair com algum entendimento, sim ou não? Mas era assim que a igreja de Corinto estava andando. E Paulo, do capítulo 12 ao capítulo 14, ele vai ensinar sobre os dons,
propósito dos dons, por que os dons existem, como que a igreja é dividida. Ele compara a igreja a um corpo. Ele diz que a igreja é um corpo diferente, com várias funções diferentes, mas esse corpo anda junto, porque não é porque o meu pé está lá embaixo, depois da minha perna, que ele está fora do corpo, ele está no meu corpo. Não é porque eu não estou vendo o osso do ouvido lá dentro, que é o ossinho responsável pela audição, ele está trabalhando, ele está funcionando, ninguém está vendo, mas ele é essencial, porque se ele parar, é um dos menores ossos do corpo, mas se ele parar, você perde a sua audição, você não escuta, vai ter que usar um aparelho. Não é porque eu não estou vendo o coração bater, que o coração não está aqui, o coração está aqui, ele está batendo, ele está pulsando, e por isso eu estou vivo. E Paulo ele compara o corpo ao corpo de Cristo, porque não é muitas vezes porque nós estamos numa função que não é vista, que não é destacada, que isso não é importante para o reino de Deus. Nós somos um corpo e todos trabalhamos por um só propósito, para que o amor de Deus alcance as pessoas. E no capítulo 15 ele vai falar sobre a doutrina da ressurreição, porque como havia gregos chegando na igreja, a filosofia grega ela não acreditava na ressurreição. E alguns irmãos começaram a dizer que isso era balela, que não existia negócio de ressurreição, Jesus não tinha ressuscitado. E Paulo ele vai dedicar um capítulo inteiro a essa doutrina, ensinar sobre a ressurreição dos mortos. Esse é o contexto onde Paulo escreve o capítulo 14. E para nós entendermos o capítulo 14, nós precisamos ir lá para o capítulo 12, que é onde Paulo começa essa conversa. A Bíblia, amados, ela não é uma revista, a Bíblia é uma carta de amor de um noivo chamado Jesus, que ama a sua igreja, e ele manda essa carta para a sua igreja. E a palavra de Deus, para que você tenha um entendimento mais profundo dela, você precisa ler conforme ela foi escrita. Por que muitas vezes nós desistimos de ler a Bíblia? Porque um dia eu leio Isaías, aí na segunda-feira, na terça-feira eu vou lá para Apocalipse, na quarta-feira não, vou ler aqui um salmo, aí na quinta-feira não, agora eu vou ler lá em Gênesis. Aí a mente fica, quando a Bíblia ela é escrita em blocos, ela é escrita num contexto. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, eles comparam a Bíblia a um tecido de retalhos, um tecido completo, mas com vários retalhos. E cada retalho faz parte do tecido todo. Então, quando eu vou ler o capítulo 14, eu preciso voltar lá no 12, que é onde Paulo começou a conversa. E ele começa no versículo 1 falando sobre os dons espirituais. No versículo 4, Deus nos dá diferentes tipos de dons. 1 Coríntios 12, versículo 4. Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Então, o que Paulo vai dizer agora, ele vai falar sobre os dons. Dom no original é presente, são presentes que Deus nos deu. Deus nos deu presentes. E esses presentes, eles são diferentes, mas eles são para o serviço da casa do Senhor. Eles são para a edificação da igreja. No versículo 7 ele diz: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Então os dons eles são dados por Deus e eles se manifestam por meio do Espírito Santo. Não é algo que eu quero e Isaac vai manifestar, não, é o Espírito Santo. E ele vai falar sobre alguns dons, são 9: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele vai falar sobre o dom da fé, uma fé especial. Ele vai falar sobre o dom de curar. Ele vai falar sobre o poder de fazer milagres. Ele vai falar sobre profetizar. Ele vai falar sobre o dom de discernir espíritos, que é um dom muito precioso e que poucas pessoas têm desejo. Muita gente quer ser profeta, quer profetizar. A maioria quer o dom da fé e dos milagres, para orar e o cego enxergar, o paralítico andar. E poucas pessoas se interessam pelo dom de discernir espíritos, que é aquele dom que a pessoa está num ambiente e ele discerne se o espírito que está falando vem de Deus ou vem do diabo. E é onde o inimigo muitas vezes tem enganado a igreja. Hoje, principalmente na internet, as pessoas só ouvem, só recebem, mas não buscam discernir se aquele conhecimento, aquela palavra que está vindo, ela é realmente bíblica, ela é realmente de Deus. Como a igreja de Coríntios, como a cidade de Coríntios hoje, nós vivemos num mundo com várias religiões ali na internet, principalmente na internet, né? YouTube, redes sociais. Às vezes você está acompanhando uma pessoa e diz: ô palavra boa, ô palavra bonita, e é um espírita.
é uma palavra que vem do islamismo, é uma palavra que vem de uma religião que não acredita na ressurreição. E a pessoa está recebendo um conhecimento que Kenneth Hagin vai dizer que é um conhecimento que, em vez de trazer fé, ele tira a fé. Você sabia disso? Da mesma forma que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, se eu começar a ouvir aquilo que o diabo está falando, aquilo vai tirar a minha fé, vai arrancar o meu desejo pela palavra de Deus, vai trazer confusão à minha mente. E ele termina falando sobre o dom de falar em línguas. Após ele falar sobre o discernimento, ele diz, no versículo de número 10, no finalzinho do versículo 10, ele diz: a um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro que também não conhece aquela língua, recebe o dom de interpretá-las. Aí ele fala sobre o dom de falar em línguas e o dom de interpretação. Então, falar em línguas é um dom, é um presente de Deus a toda a igreja. É interessante que os demais dons, eles só se manifestam por meio do Espírito Santo. O profeta, ele não profetiza o dia todo. Você já viu um profeta profetizando o dia todo? Eu acho até estranho uma pessoa que profetiza o dia todo, que sempre profetiza, que tudo dela... Se você vê uma pessoa que 24 horas ela está profetizando, eu começo a suspeitar. Porque a profecia, o dom de cura, o dom da fé, são dons que não se manifestam constantemente. Eles estão no meio da igreja, mas é quando Deus quer manifestar. Você vê que a gente tem cultos que a gente vem que não tem uma palavra profética. Nós somos edificados pelo louvor, edificados pela palavra, mas às vezes não tem um profeta aqui. Nem por isso a igreja para, a igreja prossegue. Mas existe aquele culto que Deus quer manifestar uma palavra profética, e nós somos edificados. E ele vai continuar falando que isso é para edificação. E no capítulo 13, ele vai falar somente sobre o amor. É interessante que Paulo vem falando sobre os dons, e no meio, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, tem um capítulo somente para o amor. E Paulo ele vai mostrar que maior do que os dons é o amor, é andar em amor. No versículo 1 ele diz: se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem tê-las aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma dos homens ou dos anjos, no entanto, não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, ou um prato que estaria só fazendo barulho. Paulo está falando que o amor é maior do que o dom de línguas, que o amor é maior que o dom de interpretação, que o amor ele é maior do que a profecia. Nós precisamos andar em amor. Tem muitas pessoas que valorizam muito os dons e não andam em amor. Eu também suspeito. Aquela pessoa que ele é super espiritual, ele é muito espiritual, mas as atitudes dele é de um homem ou de uma mulher carnal. Eu fico suspeitando. Uma pessoa que é super espiritual, mas ao mesmo tempo que ele é 100% espiritual, ele é 100% explosivo. Não combina. Porque Jesus disse que pelos frutos o conhecereis. E o fruto do Espírito, no fruto do Espírito não há explosão, brigas, dissensão, inimizade. Uma pessoa que se julga espiritualmente forte, mas ela anda em divisão no meio da igreja, disse-me disse, fofoca, critica o pastor, não é submissa à sua liderança. Eu fico muito a risco com essa pessoa. Porque como que pode uma pessoa ser 100% espiritual, mas ao mesmo tempo andar em dissensão na igreja? Não combina. Jesus disse que o fruto ele se manifesta. O fruto ele se manifesta. Então é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo: meus irmãos, existem os dons estão aqui manifestados pelo Espírito Santo, é para serviço da igreja, mas maior do que os dons é o amor. A fé opera pelo amor. Não tem como eu curar pessoas, ministrar para que cegos enxerguem e eu não ando em amor. Não vai operar. Eu tenho um desejo de ser cheio do Espírito Santo, como Benny Hinn, como Billy Graham, como Kathryn Kuhlman, levantar a mão, multidões serem tocadas, mas eu não estou andando em amor. Não adianta declarar e orar se eu não estiver andando em amor. Paulo está dizendo que o amor ele é maior do que todos os dons. Mesmo que eu falasse em outras línguas, mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos do céu, mesmo que eu falasse o idioma do céu, mesmo que eu fosse cheio espiritualmente, mas não tivesse amor, Paulo diz que isso não vale nada. Se eu não tiver amor,
nada seria. E aí ele vai falar sobre o amor. No versículo 8, no finalzinho do versículo 8 ele diz, do capítulo 13: todos os dons e poderes especiais que vêm de Deus terminarão um dia, porém o amor continuará para sempre, algum dia. A profecia, o falar em línguas desconhecidas e o conhecimento passarão. Ele está dizendo que nós precisamos desejar os dons, nós precisamos querer os dons, nós precisamos buscar querer os dons. São ferramentas para a igreja, mas eles vão passar. E vai permanecer no final a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Amém, amados? No capítulo 14, ele agora vai entrar e falar principalmente sobre o falar em línguas. E ele vai nos dizer que, no versículo de número 2: entretanto, aquele que tem um dom de falar em línguas está falando a Deus, não aos outros, visto que eles não podem compreendê-lo. Havia uma confusão na igreja de Coríntios, porque todos queriam falar em línguas ao mesmo tempo, e o culto todinho era isso, era só línguas e profecias, e as pessoas que iam se achegando não entendiam nada. E Paulo ele traz um conhecimento para que nós venhamos entender o que é esse dom, entender como usar esse dom, e que seja um dom para crescimento e edificação. O falar em línguas, amados, não é como muitas pessoas acreditam. Existe um dom bem discutido. Tem igrejas que não creem, tem igrejas que não acreditam, tem igrejas que dizem que só foi para o tempo bíblico, para o nosso tempo não é esse dom, que terminou nos apóstolos. Tem igrejas que dizem que Paulo disse que não era para falar em línguas, por causa de um entendimento do texto errado. Mas tem outros que já acham que o dom de línguas é para mostrar que a pessoa é super espiritual. A pessoa é tão espiritual que ele fala em línguas. Não é para isso também. Existe um propósito. Deus não faz nada sem um propósito. E o dom de línguas, ele é para um propósito. E o maior deles é edificar toda a igreja. O que Paulo está falando? Paulo está dizendo: irmãos, vocês estão usando, vocês estão agindo de forma errada. Vocês precisam compreender. Quem fala em línguas está falando a Deus e não aos outros, visto que não podem compreendê-lo. Foi o que eu disse no início. Se você chegar aqui, 40 minutos, o irmão Isaac, a Deus me olhar assim: eu não estou entendendo nada que Isaac está dizendo aí. Não ia edificar Sandrinha, não ia edificar Risley. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai continuar falando. No versículo 4: uma pessoa que fala em línguas está edificando a si mesma, porém quem profetiza edifica toda a igreja. Aqui Paulo faz uma diferença. Eu quero parar um pouco nisso aqui para que você entenda. Paulo ele difere o dom de línguas, de falar em línguas sozinho, individualmente, do dom de profecia. Nem sempre quem está falando em língua está profetizando, e nem sempre quem está profetizando precisa necessariamente falar em línguas. Só é profecia se a pessoa falar em línguas. Não, eu já recebi uma profecia numa mesa, almoçando. A pessoa almoçando, eu e meu irmão aqui, ele liberou uma palavra profética, uns 6 meses depois essa palavra se cumpriu. Não necessariamente eu preciso falar em línguas para que a profecia seja real ou verdadeira. E nem sempre quem está falando em línguas está profetizando. É isso que Paulo está ensinando aqui à igreja. Que aquele que fala em línguas, ele está edificando a si próprio. Quando eu começo a falar em línguas, aqui na igreja, na minha casa, no meu trabalho, eu estou edificando Isaac espiritualmente. Eu estou sendo edificado. Mas e se a gente começar a orar em línguas, uma roda de irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos orando ao mesmo tempo em línguas? Cada um está sendo edificado com a sua língua. Não está havendo edificação para o outro. E aí ele vai explicar que o dom de línguas, ele tem um poder de profecia quando ele está junto com o dom de interpretação. No versículo de número 5, ele diz: eu gostaria que todos vocês tivessem o dom de falar em línguas, porém desejaria ainda mais que todos fossem capazes de profetizar, anunciando mensagens de Deus, pois este é um poder maior e mais útil do que falar em línguas desconhecidas, a não ser que alguém interprete as línguas, a fim de que a igreja possa tirar proveito disso. Aí Paulo ele já muda o discurso e ele diz:
quando a pessoa fala em línguas e existe outro interpretando no culto público, esse acontecimento ele tem o mesmo valor da profecia. E a igreja ela é edificada. Por quê? Quando alguém está falando em línguas e há um irmão no meio de nós que tem um dom de interpretação e ele se levanta interpretando o que está sendo falado, e aquela palavra ela vem para a igreja como um encorajamento, como uma palavra de conforto, conforme a Bíblia está dizendo. Então ali ela tem um poder de profecia. Os irmãos estão entendendo? Estão compreendendo? Então Paulo ele vai dedicar esse capítulo para edificar a igreja, para instruir a igreja. Então, eu chegar aqui, ficar meia hora, 20 minutos falando em língua sozinho, ninguém vai ser edificado, só eu mesmo. Apóstolo Bud, tem até uma mensagem dele que ele disse que ele não gostava de irmão que ia na casa dele e começava a orar em língua. Ele diz: eu não sei se tu está em pecado, meu irmão, vai que tu está orando aí, vai cair um raio aqui na minha casa. Ele conta que uma vez o irmão foi almoçar na casa dele, vamos orar para almoçar. Começou a orar para almoçar, o irmão começou a orar em língua. Ele disse: pare, que isso aí só está edificando você. E eu não sei como está a sua vida com Deus, não. Eu não sei o que está acontecendo com você, não. Então a oração em línguas ela é pessoal, é para edificação pessoal. A oração em línguas atrelada à interpretação, ela é para edificação da igreja. Amém, amados? E aí eu quero me atentar aqui ao versículo 4 que diz: uma pessoa que fala em línguas está edificando a si mesma, porém quem profetiza edifica a igreja. Quando eu oro em línguas, uma oração pessoal, e a oração em línguas, como nós já falamos, ela não precisa que o Espírito Santo venha para que eu fale em línguas. É o único dom que eu posso usar a qualquer momento, é uma ferramenta. Eu posso orar em línguas na minha casa, lavando louça, lavando o carro, fazendo faxina? Pode. Eu posso orar em línguas dentro do táxi, do Uber, viajando para Petrolina, indo para o Ceará, fazendo uma viagem, estou ali estudando lendo algum livro, algum estudo, e enquanto isso eu posso orar em línguas? Pode. E se eu orar em línguas dentro da van, tem algum problema? Se você orar alto, vai ter um problema que o motorista vai dizer: pega esse árabe aí que está falando aí e bota ele para fora, que ele vai explodir uma bomba aqui dentro. Então eu preciso ter, decência. E é isso que Paulo está ensinando. Ele está dizendo: aí muitos ministros, de diversas igrejas, denominações, teologias diferentes, eles usam isso para dizer que não é mais para orar em línguas, porque Paulo disse que só podia orar se tivesse alguém para interpretar. Então não pode orar em línguas dentro da igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Lá na frente Paulo vai dizer que não é para mim orar em alta voz o culto inteiro, mas eu posso orar só eu mesmo, na minha cadeira ali, não estou atrapalhando ninguém, não estou orando mais alto do que o ministro que está pregando, que está cantando. Eu não estou atrapalhando quem está ministrando lá na frente. Não tem nenhum problema. Eu posso orar em línguas dentro da igreja, ali comigo mesmo. Posso orar em línguas lá na salinha da criança, enquanto as crianças estão chegando ali. A professora não vai ficar orando em língua, está lá as crianças querendo receber a palavra, e a professora, xerê, babá, os meninos vão ficar imitando a professora, no máximo, Mas eu posso orar em línguas na igreja, com certeza. Paulo em nenhum momento Paulo proibiu a oração em línguas dentro da igreja. Ele está apenas usando a instrução para que seja algo proveitoso e que traga edificação. E aqui no versículo 4 ele diz: edificando a si mesmo. A palavra edificar no grego é oikodomel, e significa construir uma casa, erigir um edifício, construir a partir de uma fundação, restaurar construindo, reconstruir, reparar, fundar, estabelecer. Quando você está orando em línguas, tudo isso que eu disse aqui está acontecendo no seu espírito. Construção, reparação. Aí ele diz aqui um segundo entendimento, um segundo significado: promover crescimento em sabedoria cristã, afeto, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Quem quer crescer espiritualmente? Ora em línguas. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. O que é edificar? É promover o crescimento.
O que é uma construção? É chegar naquele terreno sujo, cheio de mato, cheio de entulho, de animais. Eu vou lá, limpo o terreno todinho, cavo a fundação, faço a fundação, as pilastras, as colunas, as sapatas, dependendo do desenho, se é um prédio, se é uma casa, divido os cômodos, começa-se a construção, tijolo por cima de tijolo, cimento, laje, radier, toda a estrutura, fecha-se, bota-se o telhado, vai rebocar, piso, até que aquela casa esteja finalizada. É isso que Paulo está nos dizendo. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo ele começa a edificar o meu homem interior. O homem interior ele começa a ser edificado. Muitas vezes você tem um dom dentro de você, tem um chamado de Deus para você, e às vezes na sua mente humana você não quer, você diz, não, eu jamais vou fazer. Salinha das crianças, eu não tenho um dom para cuidar de criança não. Mas o Espírito Santo ele sabe que você tem um dom dentro de você para cuidar de criança. Aí você começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Aí começa a vir um desejo de cuidar de criança. Aí você começa a olhar para as crianças, começa a sentir amor pelas crianças. E começa a vir aquele dom que já está dentro de você, mas ele precisa crescer, crescimento espiritual, sabedoria. Eu leio a Bíblia, eu leio e não entendo. Para mim a Bíblia é como um livro qualquer, não há um entendimento. Busque o dom de falar em línguas, busque falar em línguas, porque quando você começar a falar em línguas, revelações da palavra vão chegar para a sua vida. Ministros que ministram a palavra, orem em línguas, para que você traga revelações poderosas da palavra para a igreja do Senhor, para a edificação da igreja. A oração em línguas traz sabedoria, afeto. Eu tenho uma dificuldade de amar minha sogra. Deus, meu Pai, me ajuda. Cruz que eu encontrei. Ore em línguas. A oração em línguas traz afeto. Rapaz, eu comecei a orar em línguas, tem 9 anos que eu estou orando em língua, eu comecei a amar minha sogra. Estava difícil, não dava? Mas amados, o marido e mulher, o casal, as dificuldades que existem entre o casal, de entendimento, de entender um ao outro, de andar juntos, um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, e às vezes fica ali aquele sentimento, aquelas ranhas. Precisa orar em línguas, para crescer em afeto, em graça, em virtude. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ele é reparado no seu interior. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo número 26. Aqui em Romanos 8, o apóstolo Paulo também está falando sobre a ação do Espírito Santo em nós. E ele diz, e desse modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. E olhando o significado dessa palavra fraqueza, no grego, ela é asteneia, e ela significa sua fraqueza, fragilidades naturais, debilidade de saúde ou doença da alma, falta de força e capacidade necessária para entender uma coisa, para fazer coisas grandes e gloriosas, para restringir desejos corruptos, para suportar provações e dificuldades. Isso é o significado de fraqueza. E é interessante que o apóstolo Paulo diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Muitas vezes, aquilo que nós nos sentimos frágeis. Eu me sinto frágil para entrar um negócio, um curso. Eu acho que eu não vou conseguir. O Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Debilidade de saúde ou doença da alma, doenças da alma, depressão, pensamento suicida, inferioridade, às vezes humor alterado. Aquele que ora em línguas, o Espírito Santo ele começa a regular a alma, coloca a alma no lugar dela. O que é isso? Ele
cura o nosso interior de pensamentos que não são nossos, que não é para estar dentro de nós e que estão nos afastando de viver o melhor de Deus, uma vida plena. Sentimento de mágoa, sentimento de rancor, sentimento de falta de perdão, não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar, eu não consigo olhar para aquela pessoa porque eu lembro o que ela fez. Comece a orar em línguas, o Espírito Santo ele vai curar o seu interior, a sua alma será curada. Aleluia! O Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas. Falta de força e capacidade necessária. Às vezes estou lá no meu trabalho, está lá uma oportunidade, uma bênção grande, uma promoção para sair de porteiro e virar o gerente, o coordenador, receber um valor maior de salário, ter uma importância naquela empresa maior, mas às vezes eu olho para mim e me acho pequeno, eu não sou capaz, eu não consigo. Comece a orar em línguas, porque o Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te dar tudo que é necessário, as ferramentas necessárias para que você viva esse propósito. Às vezes, Deus direciona o pastor, olha para você e diz, olha, eu estou pensando num departamento e o Espírito Santo está me direcionando você é a melhor pessoa. Mas eu não consigo, pastor, eu sou pequeno, eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e vai se colocando lá para baixo. Isso é achar que você não tem a força e a capacidade necessária. Deus nunca na Bíblia Deus chamou quem era capaz. Deus chamou pessoas disponíveis para ser capacitadas pelo Espírito Santo e para serem dependentes dele, e através dele essas pessoas fizeram coisas grandes na terra. Moisés chegou para Deus e disse, Senhor, eu não sei nem falar, eu não sei como é que eu vou falar com o faraó. E Deus diz, Moisés, eu não estou preocupado com isso, eu quero que você tire o meu povo do Egito, eu vou colocar o seu irmão Arão perto de você, eu vou falar com você e ele vai ser a sua boca, mas eu quero que você esteja disponível. Gideão olha para Deus e diz, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha tribo. Deus olha para Gideão e diz, Gideão, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Deus tem lugares maiores para você, querido. Deus tem lugares profundos para você. Abra o teu coração, exerça a oração em línguas, essa ferramenta poderosa que Deus te deu, e você vai viver o melhor de Deus. Impossíveis acontecerão na sua vida. Você vai testemunhar o sobrenatural. Aleluia! Capacidade para entender alguma coisa. Jovens que estão aqui no ensino médio, na faculdade, eu não entendo essa matéria, eu não sou muito chegado em física, em química. Comece a orar em línguas, busque o dom de línguas, comece a orar em línguas, e Deus ele vai trazer o entendimento ao teu coração. Eu quero entrar aqui nessa faculdade de medicina, mas é a prova mais difícil que existe, é a faculdade com o vestibular mais difícil do Brasil. Deus não está preocupado com isso, querido. Ele pode te dar a capacidade necessária, porque se ele tem um propósito de fazer de você um doutor, um médico cheio do Espírito Santo, para ser instrumento de Deus lá naquele hospital, lá naquela região onde você quer trabalhar, ele vai te levar para lá. Não importa da família que você veio, não importa da escola pública que você estudou, se você saiu da periferia, não importa. O que importa é você estar disponível ao Espírito Santo, porque ele está disponível para trabalhar através de você. Aleluia! O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aquele que ora em língua edifica-se a si mesmo. Deus, meus amados queridos, Ele quer nos levar a um lugar de crescimento. Deus ele está usando essas mensagens, essa instrução, para te tirar desse lugar onde você está, achando que você não pode, achando que você não vai conseguir, para um lugar onde você entende que é filho amado, que você reina em vida, que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, e você vai viver os impossíveis de Deus nessa cidade, nesta região. Você que está com vontade de sair de Ouricuri,
de ir para São Paulo, para Minas Gerais, de ir talvez lá para o sul, de ir para outro país, comece a orar em línguas, porque esse desejo ele não fluiu à toa no seu coração. Há um propósito de Deus. Se Deus já confirmou isso no seu coração, não olhe para as dificuldades, não olhe para os níveis que serão necessários. Ele já assinou o passaporte, Ele já preparou tudo, e você vai viver os planos de Deus para a sua vida. Ore em línguas, querido. A oração em línguas não é só um barulho, não é só algo para me mostrar que sou mais espiritual. É para que eu seja edificado, melhorado. É para que eu cresça espiritualmente. É para que eu seja formado no interior. É para que se manifeste na minha vida tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Capacidade para fazer coisas grandes e gloriosas. Deus, meu amado, não quer você aí nesse lugarzinho que você está. Ele quer que você faça coisas grandes e gloriosas nessa terra. Capacidade para restringir desejos corruptos, vencer o pecado, vencer aquilo que muitas vezes é dificuldade para você. Irmão Isaac, eu aceitei Jesus agora, mas eu fui fumante há muito tempo, e eu confesso que de vez em quando eu estou caindo no cigarro. Busque orar em línguas, busque do Senhor, creia, busque do Senhor o dom de oração em línguas, porque quando você começar a orar em línguas, esse desejo por cigarro, por droga, por bebida, por dançar, por ralabucho, por festas, esses desejos malignos que vêm no coração, que fazem parte do velho homem, eles não vão reinar mais na sua vida. Deus, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar e vai te fortalecer e restringir esse desejo pecaminoso do coração. Aleluia, aleluia. Capacidade para suportar provações e dificuldades. Quem ora em línguas, amado, ele não olha a circunstância. Quem ora em línguas, ele não olha a situação. Por isso que muitas vezes quando você vê a palavra sendo pregada, a palavra da fé sendo ministrada, e alguém diz, ande por cima das circunstâncias, andamos por fé e não por vista, não andamos por... E às vezes quem está ali, que não tem uma profundidade no Espírito, ele olha e diz, como é que pode isso? Não tem como, a conta aqui não fecha. Quando o pastor chega e diz, comprei o violão, 5.000 já está pago. A pessoa diz, como que está pago? Se só deu 1.000 e pouco, não está pago não. Mas nós não andamos por vista, nós andamos no Espírito. Nós oramos em línguas. E aquele que ora em línguas, ele não olha para a provação, ele não olha para a dificuldade. Muitas vezes vai existir a dificuldade, mas nós já vencemos em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aquele que ora em língua, aquele que está vivendo esse chamado, essa ferramenta, amados, ele anda por cima das circunstâncias. Porque o Espírito Santo, ele vai te direcionar, ele vai te mostrar. Kent Hagin conta no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito Santo, o testemunho do empresário, um homem que se tornou riquíssimo na sua época, na sua região. Porque ele era um homem que antes de fazer qualquer negócio, ele entrava para dentro do quarto e ele só saía de lá quando ele tinha uma impressão no seu espírito se ele deveria fazer ou não aquele negócio. E ele passava alguns instantes ali orando em línguas, ali com o Espírito Santo, até que o Espírito Santo direcionasse ele, se ele deveria entrar ou não naquele negócio. Quem ora em línguas, amado, é direcionado, é guiado, é sensível à presença de Deus, é sensível à palavra de Deus. Diga, oração em línguas é um lugar de descanso. No capítulo 14, versículo de número 21, Paulo diz, pois está escrito na lei, por meio das pessoas que falam em outras línguas eu falarei a este povo, falarei por meio de lábios de estrangeiros, mas mesmo assim o meu povo não me ouvirá. E quando nós vamos estudar, essa palavra ela está lá em Isaías 28, 11 e 12. Lá no Velho Testamento já falava sobre oração em línguas, sim. Isaías, capítulo 28, versículo 11 e 12. A Bíblia diz assim, aleluia. Pois bem,
com lábios trôpegos e uma língua estranha, difícil de entender, Deus falará a este povo, a qual tinha dito: este é o lugar de descanso, deixem descansar o cansado, este é o lugar de repouso. Quando nós oramos em línguas, amados, nós somos levados a um lugar de descanso. Quem ora em línguas descansa no Senhor. Quem ora em línguas sabe que o Espírito Santo está edificando ele, está reparando, está construindo algo nele, está construindo um futuro que muitas vezes vai muito além do que nós estamos pedindo ou pensando. Talvez você pense para o seu futuro, mas quando você está orando em línguas, o Espírito Santo está pensando muito lá na frente, muito mais, muito além do que você está pedindo ou pensando. Ele está construindo. Quando você está orando em línguas, você está trazendo coisas que só aconteceriam há 10, 15 anos lá na frente para agora. Você está construindo o propósito de Deus para a sua vida. E por isso nós descansamos, porque o Espírito vai nos direcionar e nos colocar num lugar onde nós vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.